Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos trabalhar a reflexão sobre o 24º domingo do tempo comum. Estamos no ano A, Mateus, nosso 43º encontro. Na Sagrada Escritura, encontramos a confissão dos pecados em sua relação com a misericórdia divina. A intercessão de um pelo outro, a ação de graças, formam uma unidade. E a intercessão e a ação de graças estão sempre unidas uma com a outra. Ter consciência de ser pecador não conduz a pessoa a se tornar oprimido, triste, sobre o peso da culpa. Sobre o peso da culpa, diante do pecado cometido. Não leva a pessoa a uma autodestruição. Uma coisa é ter consciência do pecado. Errei. Outra coisa é se autodestruir e achar que com isso você é uma pessoa que não tem valor. Tanto é que você tem valor que a sua vida custou o preço do próprio Cristo, entregue na cruz por amor a nós. Deus dá o valor à nossa existência. Então nós somos chamados a ter consciência de que erramos e consciência de que nós podemos refazer, reconstituir, retomar nossa vida. Sabemos que o pecado é um ato de ingratidão a Deus e também ao próximo. O amor daquele que foi ofendido continua intacto, embora o pecador quebrou a relação de confiança. O ofendido está sempre disposto a perdoar, aberto a perdoar. É o que acontece quem peca contra Deus e recorre à sua bondade infinita e eterna. Ele está sempre pronto a uma conversão verdadeira, a oferecer a reconciliação e fazer a pessoa retomar, reerguer. O mesmo deveria acontecer entre o ofensor e o ofendido. Um cristão de fé, que não recorre ao ódio nem ao rancor, pois isso se opõe à fé cristã, à nossa vida em Cristo. Não se pode pensar em pedir perdão a Deus misericordioso e justo, guardando rancor para com o próximo, não o perdoando. Neste domingo vamos ver a importância do perdão que dá sentido à vida e nos faz agir com a mesma disposição de perdão e misericórdia que Deus age em nosso favor. Nos oferece por meio do seu Filho amado, Jesus. A antífona de entrada é tirada do livro do Eclesiástico, capítulo 36, versículo 18. Ouvi, Senhor, as preces do vosso servo e do vosso povo eleito. Dai a paz àqueles que esperam em vós, para que os vossos profetas sejam verdadeiros. A comunidade orante, reunida para celebrar a Eucaristia, suplica ao Senhor Deus que nesta celebração ele esteja atento às súplicas e preces do povo eleito, visto que a Igreja é o Israel da fé, eleitos em Jesus Cristo. A comunidade seja uma comunidade de profetas que expressam a sua boca, para que Deus fale por meio dos cristãos, na boca dos cristãos, reunidos, e assim expresse a verdade, a autenticidade que deve nascer da fé dos que se reúnem em oração eucarística. A primeira leitura é tirada do livro do Eclesiástico.
capítulo 27, versículo 33, ao capítulo 28, versículo 9. O rancor desemboca em vingança, que o Senhor Deus detesta e castiga o rancoroso. Não se trata aqui do homem ofendido e que reage com rancor, mas do dinamismo próprio da má ação, que irá voltar para aquele que se ira e odeia. A atitude diante das ofensas está em perdoar e orar por aquele que comete tamanho mal. O perdão humano e divino é condividido tanto no judaísmo quanto no cristianismo. O perdão humano abre as portas ao perdão divino, que perdoará aquele que suplica-lhe o perdão de suas faltas. O ser humano é mortal. Sua vida tem uma realidade temporal, é passageira, efêmera, é frágil. Durante a sua existência, ele deve buscar reconciliação enquanto ele vive. Lembra-te de teu fim, deixe de odiar. Não podemos morrer carregando o ódio e o rancor. Deve cada um pensar na aliança, viver intensamente, sem procurar esquecê-la. A vivência dos mandamentos e da aliança nos faz perdoar e nos leva em conta o mal que a pessoa cometeu, e não leva em conta o mal que a pessoa cometeu. Nós cristãos vivemos a nova aliança centrada no mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E na realidade de vivermos a grande mandamento, também anunciado por Jesus, presente no Antigo Testamento, de amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ser transformado também na realidade do mandamento de amar a Deus, livro de Deuteronômio, e o amor ao próximo como a si mesmo, como no livro do Levítico. O salmo responsorial é o Salmo 102, 103. Este salmo é um hino à misericórdia de Deus. É do tempo do pós-exílio da Babilônia. O refrão é tirado do versículo 8º. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. O salmista lembra os atributos divinos de um Deus que age com misericórdia para com seu povo. A primeira estrofe é tirada dos versículos 1 e 2. É uma clamação de louvor a Deus. No templo se agradece os benefícios recebidos. Que o ser humano não seja leviano, de esquecer todas as graças divinas para com o seu povo eleito. A segunda estrofe é tirada dos versículos 3 e 4. Deus age em favor daquele que lhe é fiel. O perdão reconcilia o pecador com Jesus, com Deus. Ele é um Deus que resgata a vida que se acha perdida, e Deus demonstra o seu carinho e compaixão para o fiel. A terceira estrofe é tirada dos versículos 9 e 10. A medida de Deus para com nossa culpa não é a medida dada pela gravidade, que mereceria nossa punição, uma punição maior. Mas Deus age com misericórdia, onde a misericórdia divina se sobrepõe à sua justiça e julgamento. Só existe perdão onde há conversão real e verdadeira. Ela não pode em nenhum momento ser uma conversão que não corresponda a um verdadeiro ato de confiança e entrega a Deus. O ser humano não pode ser dissimulado diante de Deus.
querer manifestar uma realidade que não é autêntica na sua vida. A quarta estrofe é tirada dos versículos 11 e 12. A dimensão do amor e misericórdia divina não se compara com o que fazemos de mal. Não podemos imaginar o tamanho do mistério da sua misericórdia, mesmo diante da mesquinhez, da maldade dos crimes humanos. A segunda leitura é tirada da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 7 a 9. A vida não tem sentido por si mesma. A vida não tem sentido por si mesma. Ela não esgota em si mesma. A vida é uma abertura ao transcendente, a Deus, autor da vida. A vida não se fecha em si mesma. Não se vive para si mesmo, ou morre para si mesmo. Dois opostos, viver e morrer. Mas uma afirmação. Nem a morte, nem a vida é uma realidade que se esgota em si mesma. Tanto morrer quanto viver é abertura. É uma abertura ao Senhor, razão de nossa esperança, razão de nossa fé. Vivemos para o Senhor e morremos para o Senhor. Numa entrega total da sua própria vida. Uma entrega total àquele que morreu por nós. Os cristãos batizados, novas criaturas, que não se conformam nem devem conformar com o mundo e seus antivalores, que são destruidores de vida, sabemos, através disso, que os cristãos, novas criaturas, que passaram pelo batismo, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor, somos dele e somente dele. O ato supremo de Jesus é que nos faz participar desta graça em Cristo Senhor. Cristo morreu e ressuscitou, e assim ele é Senhor dos vivos e dos mortos. O Evangelho é tirado de São Mateus, capítulo 18, versículo 21 a 35. Perdoar não é esquecer. Perdoar é ser capaz de amar mais do que o mal realizado contra nós. É pagar o mal com o bem. E jamais mal com o mal. De São Paulo, não vos deixeis vencer pelo mal, mas triunfai o mal pelo bem. Romanos capítulo 12, versículo 21. Mas também ele afirma, deteste o mal, apeguem-se ao bem. Romanos capítulo 12, versículo 9. O Evangelho inicia com uma pergunta de Pedro. Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? A resposta de Jesus quer expressar que o perdão deve ser dado sempre. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Para fundamentar, Jesus cita a parábola do reino dos céus, comparando-o a um rei, o divino Pai Eterno, que foi acertar as contas, as dívidas, os pecados com seus empregados. No caso, os empregados somos nós cristãos, os apóstolos, aqueles que estão à frente da comunidade. Somos servos do Pai Eterno, trabalhamos para Ele. Diante do acerto, aparece um que lhe devia uma enorme fortuna impagável. Faz referência à humanidade que pecou e não tinha como pagar a grande dívida adquirida pelo pecado. A atitude deste empregado é de humildade e súplica. Assim parece. Parece que ele é dissimulado diante do seu destino. O servo se tornaria um escravo
perdendo sua dignidade de servo e se tornando alguém totalmente alienado da sua liberdade. Para pagar a dívida, todos deveriam ser vendidos. A herança do pecado, marido, mulher, filhos, toda a obra da criação. Até o que possuía, adquirido, mas aquilo que ele possuía também lhe seria alienado. O objetivo era pagar toda a dívida do pecado. Diante da súplica do empregado, o patrão, Deus Pai, teve compaixão dele. A súplica atingiu o coração do pai, o patrão. Dá-me um prazo, eu te pagarei tudo. Essa atitude provocou no patrão, Pai Divino, compaixão, que soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Aqui nos lembra que o Pai Eterno nos perdoou por meio do seu Filho amado, perdoando todas as nossas dívidas, pecados, por meio do Cristo na cruz. Nossa dívida, grande dívida que era impagável, foi perdoada em Jesus Cristo. Mas depois deste homem ser perdoado, participamos da graça do perdão por meio do batismo, o empregado encontrou um dos seus companheiros, irmãos de fé, irmão de vida. Este devia, segundo a parábola, 100 moedas, nada diante da imensidade do pecado perdoado por Deus, a dívida perdoada pelo rei. O companheiro suplicou do mesmo modo que o companheiro que foi perdoado pelo rei, pelo Pai Eterno, pedindo-lhe um prazo para pagar. Mas o companheiro insensível não perdoou, condenou o companheiro à prisão, isto é, a perda da sua dignidade total. Os amigos, a comunidade cristã, vendo o acontecido, vieram falar com o patrão, uma oração ao Pai. Diante da atitude sem misericórdia daquele que fora perdoado. Então o patrão, Deus, se lembrou da dívida e cobrou a dívida toda. Mas Deus não tinha perdoado a dívida toda do companheiro? Sim. Mas este, ao não saber perdoar a dívida pequena do próximo companheiro, toda a dívida foi lembrada e cobrada. Quer dizer, se por acaso você esquecer, se por acaso perdoar fosse esquecer, o patrão não teria lembrado a dívida. E eu digo, perdoar não é esquecer, porque se você esquece, você tem duas doenças, ou amnésia ou mal de Alzheimer. Não. O pecado é reconhecer e saber que houve a ofensa, mas você não paga o mal com o mal, você triunfa o mal pelo bem. É o amor que supera o mal e resgata a pessoa pelo amor, pela misericórdia. Essa realidade, a dívida foi cobrada, e foi cobrada toda, podemos ver uma referência ao purgatório. A condenação não é eterna. Ele sairá da prisão, mas Jesus afirma, até que pagasse toda a sua dívida. Somente assim ele teria restituído a sua liberdade. Jesus então conclui diante do perdão, esse perdão imenso, divino, que ele tem por nós. Assim, meu Pai que está no céu fará convosco, se cada um não perdoar de coração, isto é, consciente, total disposição da liberdade ao seu irmão. Se quisermos o perdão divino, temos que aprender como cristãos e com Jesus, que nos ensinou a perdoar o próximo, que é o nosso irmão. A antífona de comunhão é tirada da primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16. O cálice da bênção, pelo qual damos graças e Eucaristia, dar graça em Eucaristia,
não é a comunhão no sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão no corpo do Senhor? A igreja comungante, firme em Jesus, unidos num só único corpo, unidade inseparável, se prepara para comungar o próprio corpo e sangue de Jesus, participando assim da vida inteira, sua vida inteira em Cristo. Essa é a nossa reflexão. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.